Maracatu, batu, bater tambor, pra mim bater tambor, batu. Batu, bater tambor pra nós. Maracatu, batu, bater tambor, pra mim bater tambor, batu. Batu, bater tambor pra nós. Maracatu, batu. Saravá Jogo de Dama, Saravá todo dia, Saravá todo mundo, Saravá 2020, que venha com coragem, força, fé, luta, resistência, utopia, enfim, todos os presentes que a gente está precisando, né? Que seja um ano mais generoso e que isso parta da gente, né? Isso só pode partir de dentro da gente, que a gente finalmente se conscientize da necessidade de sair daqui de trás da tela, enfim, e partir para ações. Bom, a gente começa o ano com notícias boas e ruins, né? Mas as notícias ruins acabam sendo importantes de comentar, não que as boas não sejam. Mas é que as notícias ruins, como o ataque, né, ao Irã, enfim, qualquer fala deste governo, elas são importantes de serem comentadas porque elas têm que reverberar, sim. Não é porque a gente fala de coisa ruim que elas acontecem porque a gente deixa elas acontecerem, porque a gente ainda não conseguiu sair do pensamento para a ação. E é importante, talvez, cada vez que se comente, cada vez que se cutuque isso, crie-se um incômodo maior. Na verdade, o papel da discussão é incomodar mesmo, né? Não é todo mundo concordar com tudo, mas é incomodar, fazer pensar. E teve a frase clássica do presidente para começar, né, esse ano, sobre os livros. E aí eu li um texto aqui, eu peguei um texto muito interessante, fazendo uma análise sobre essa fala do presidente, falando sobre os livros serem um monte de amontoado de coisas escritas, né? O que não deixa de ser uma verdade. Eu até comentei com um amigo, pela primeira vez eu concordo com ele, achei bonita até, achei poética a colocação. Um amontoado de monte de coisas escritas, ou qualquer coisa assim. Né, tem uma poesia nisso, e eu imagino que isso nem deve ter saído da cabeça dele. Talvez a filha tenha escrito isso no meu querido diário, e ele à noite foi lá, enfim, fuçar no diário da filha. Duvido, porque ali, né, pouca coisa útil sai ou entra ali naquele ser. Mas refletindo sobre livros é interessante, né? A questão do como a educação e os livros incomodam esse governo. E nesse texto que eu li, dizia que, num dos comentários a essa fala do presidente, entrou uma pessoa que se diz empresário, que tem 16 funcionários, e criticando as pessoas que estão criticando o presidente, dizendo que as pessoas deviam, em vez de defender, enquanto você está lendo, você não está produzindo. E aí deu um clique, né? O que é produzir, né? O que a gente produz quando você está lendo, ou quando você está fruindo uma obra de arte, ou quando você está no cinema assistindo um filme, ou quando você está assistindo um balé ou uma peça de teatro, enfim, isso você não está produzindo, portanto você está contribuindo para um suposto atraso, né? E nesse texto dizia exatamente isso, né? O que nos leva a pensar de que o fazer, né, o produzir, dispensa o pensar. Você não planeja, você não pensa, você faz. Você faz aquilo que conforme esse ser aí que está sentado na cadeira da presidência faz. Faz sem pensar, fala sem ler, sem refletir. A reflexão, o pensamento, a alternância, né, o debate para essas pessoas né, é dispensável.
O importante é fazer aquilo que vem na cabeça. Isso, e dividir o mundo entre certo e errado, entre bom e mal. A cabeça dessas pessoas, enfim, ela não tem uma profundidade, ela não tem tridimensionalidade, né? Ela é chapada. E é esse o país, na verdade não é só o país, é o mundo, né, que a gente está vivendo. A gente vê o premier lá da Austrália dizendo que os incêndios, obviamente os incêndios de lá não são criminosos, mas a fala do premier é absolutamente desastrosa, porque estamos a mesma coisa que a fala do Trump de atacar o Irã porque ele não criou uma guerra, ele evitou uma guerra, ou seja, como ele já fez na Síria, como ele já fez no Iraque. Ele não vê que os Estados Unidos criaram ali guerras, criaram fome, criaram misérias para vender seus armamentos. É para isso que servem as guerras. As guerras são garotos propagandas da indústria armamentícia. Mas voltando à vaca fria dos livros e da leitura e da produtividade, né? Quando um empresário que emprega 16 pessoas diz que quem está lendo não está produzindo, essa é o retrato da nação nesse momento, de um homem cujo alvo principal é Paulo Freire, né? E eu daí, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de dar os últimos dados de uma pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2016, que o brasileiro lê em média apenas 2,43 livros por ano. Nesse país, 3 em cada 10 cidadãos nunca comprou um livro, e a tendência é que a situação se agrave, já que apenas 985 dos 5.570 municípios brasileiros possuem ao menos uma livraria atualmente, segundo o BGE. Criminalizar livros é típico desse governo. Criminalizar o pensamento é típico desse governo. Ele sugere que vão criar livros cuja capa é a bandeira do Brasil e dentro estará o hino brasileiro, e o resto, suponho, sejam desenhos para colorir, imagens, já que ele acha que muita palavra pode confundir, né? Realmente o pensamento confunde. O pensamento faz a gente parar e pensar se a gente está certo ou errado. O pensamento faz a gente ouvir o outro. O pensamento faz a gente enxergar o outro, né? Então a gente começa o ano com poucas palavras. E com essa... abraçando os livros que a gente pode ter, que a gente pode ler ainda. Porque o que vem por aí em 2020, se a gente continuar aqui na não ação, né, não produtivos, como disse o empresário, a gente vai ter que aguentar esse governo por mais 3 anos, e eu não sei se a gente aguenta. Saravá, recado para vocês. O Saravá agora passa a existir apenas às sextas-feiras. A gente tinha um Saravá na segunda e outro na sexta. A partir de agora, 2020, vai ter Saravá nas sextas-feiras, e o Jogo de Damas, a nossa entrevista, sempre às quartas-feiras, às 6 horas da manhã, tanto o Saravá quanto o Jogo de Damas. Não deixe de assinar nosso canal, não deixe de acompanhar a gente, divulgar a gente, compartilhar nossos vídeos, convidar novas pessoas a assistirem, escrever pra gente, criticando, sugerindo, divulgando, enfim, a gente está aqui para isso mesmo. Saravá 2020, vem com a gente que esse ano é o nosso ano. É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.